Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 27 de fevereiro de 2022. Mundos habitáveis e mais o que a astronomia planeja para a próxima década. Tiago Signorini Gonçalves escreveu para o UOL em 11 de novembro de 2021. A Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina norte-americana anunciou na última quinta-feira, dia 4, o levantamento decenal para astronomia e astrofísica. É um plano ambicioso, feito a cada 10 anos, a partir de uma chamada aberta de propostas com participação de toda a comunidade de pesquisadores em astronomia no país. O objetivo principal é traçar os caminhos da pesquisa astronômica para a próxima década, unindo os interesses dos cientistas, os avanços tecnológicos alcançados e o planejamento financeiro das agências públicas. O relatório apontou 3 tópicos de pesquisa prioritários para a próxima década. O primeiro é o caminho para mundos habitáveis, investigando a formação de estrelas e planetas que exorbitam. Essa não é surpresa para ninguém, tendo em vista o impacto e visibilidade das descobertas de exoplanetas nos últimos anos. Em seguida, os catalisadores de crescimento galáctico, investigando as origens de galáxias e grandes estruturas no universo desde o Big Bang. Com o telescópio espacial James Webb e outras estruturas, sem dúvida esperamos entender melhor nos próximos anos como as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram, há mais de 13 bilhões de anos. Por fim, o relatório menciona as novas janelas para o universo dinâmico. Essa parte destaca os avanços recentes nas descobertas sobre o que chamamos de eventos transientes, ou seja, sinais astrofísicos que variam em um curto espaço de tempo, como supernovas e explosões de raios gama. O foco principal aqui é sem dúvida a descoberta de ondas gravitacionais, Prêmio Nobel de 2019, que nos permitem estudar o universo de novas maneiras. Unindo os tópicos, o comitê listou alguns investimentos prioritários para levar a pesquisa adiante. Um dos principais projetos deveria ser um programa continuado de grandes observatórios espaciais, começando com um grande telescópio espacial para observações de luz visível, ultravioleta e infravermelho. Algo semelhante ao que o telescópio espacial Hubble já faz, mas com um instrumento maior e mais potente, lembrando que o James Webb é capaz de observar exclusivamente a radiação infravermelha. Outro programa fundamental seria a participação federal nos 2 projetos de telescópios gigantes sendo desenvolvidos atualmente: o telescópio de Magalhães gigante no Chile, que também conta com participação do estado de São Paulo, e o telescópio de 30 metros, a ser instalado provavelmente no Havaí. Pensando a longo prazo, o que mais me impressionou no processo foi a visão a longo prazo, com participação ativa de toda a comunidade. Primeiro, porque nada disso seria possível sem as propostas redigidas pelos próprios cientistas. Foram mais de 500 documentos de todas as diferentes áreas de astronomia, e o relatório é uma compilação dessa pluralidade de ideias. Além disso, os agentes públicos participam ativamente do processo. A NASA e a Fundação Nacional da Ciência, as principais agências de financiamento, determinam valores plausíveis de verbas para a década, limitando o que é factível e o que seria inviável. Dessa forma, o relatório não é apenas uma lista de desejos, mas um plano bem orquestrado de uma agenda científica. Não apenas nos próximos 10 anos, mas pensando até em 2040 e além. No Brasil não temos processos semelhantes, e o planejamento científico depende desse ou daquele governo.
Se quisermos realizar descobertas de impacto, precisamos abandonar esse modelo imediatista, e trabalhar para que a ciência seja plano de Estado, e não proposta de governo. Porque ciência não se faz em 4 anos, e sim em 40. O Livro dos Espíritos Allan Kardec os esclarece sobre o tema da pluralidade dos mundos 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Allan Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros, no ar. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Comentário de Allan Kardec: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de fevereiro de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.